Bom, mesmo aquilo que nos sabe bem e que nos é agradável, também tem um fim, não é? E costuma-se dizer que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Neste caso não me parece bem que seja assim, porque estava muito confortável com aquilo que foi o partilhar a palavra do Senhor e também a importância que o espírito de profecia, os testemunhos de Ellen White têm para a nossa vida de igreja e para a nossa preparação para a vinda do Senhor. Eu estava convencido que eu era um bom contador de histórias. Pelo menos os meus netos assim diziam, mas quando ouvia há pouco o Isaac, eu disse, não, eu nem com 10, nem 10 eu tinha de classificação comparado ali com o Isaac. Foi extraordinário, um bom contador de histórias, sim senhor. Que Deus continue a desenvolver esse dom, não o perca, Isaac, porque foi muito bom e sobretudo, não só não sejamos profetas fujões, como também não fujamos dos profetas, da sua palavra profética. É bom sermos uma igreja unida, como líamos há pouco em Salmos, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em santa união. Isto é muito bom, mas às vezes surgem dificuldades. Somos humanos, estamos num mundo de pecado e surgem dificuldades. E muitas vezes é por isso que Deus também nos enviou profetas para nos dirigirem à palavra e nos enviam profetas para que nós possamos vencer as dificuldades. Mas porquê é que nós temos dificuldades? Talvez uma das primeiras razões é porque a nossa origem religiosa não é de todos a mesma. Mesmo aqueles que nascemos dentro da Igreja Adventista, mesmo aqueles que já somos adventistas de berço, por vezes vemos que umas igrejas dirigem as coisas numa direção, outras dirigem mais ou menos noutra direção. Então, se vimos de países diferentes, isso ainda se nota com maior dificuldade. Por mais que nós que não queiramos ou não desejemos, somos influenciados pelas nossas origens religiosas. Isto já está a andar? Ok, peço desculpa. Em 1 de Coríntios, capítulo 3 e versículo 4, já no início da igreja primitiva, o apóstolo Paulo vai dirigir-se a esta igreja de Corinto e diz: quando um de vocês diz, eu sou um seguidor de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não estão a agir como descrentes. Esta é às vezes uma das dificuldades que nós temos. Uns acham que um é melhor, eu gosto mais de ouvir o pastor tal, eu prefiro o pastor de um lado, do outro, aquele é que me enche as medidas. Mas será que o Evangelho está dividido? Ou somos nós que acabamos por criar essas divisões e preferências? Não tem mal nenhum nós gostarmos de ouvir um determinado pregador. O problema é quando uns, eu sigo a este pastor, ou eu sigo aquele pastor. Aí sim, isso constitui realmente um problema. E já o apóstolo Paulo estava a sentir esse problema na sua igreja em Corinto. Mas também há dificuldades às vezes entre nós porque temos pontos de vista diferentes. Mas a verdade é que somos diferentes. Deus criou-nos diferentes. Deus ama a diferença. Mas nós, às vezes, criamos na diferença uma dificuldade.
numa igreja multicultural como é a nossa, muitas vezes não sabemos viver com a diferença, quando realmente Deus ama a diferença. Deus fez-nos diferentes uns dos outros. Seja pela cultura de onde vimos, seja pela família de onde vimos, Deus criou-nos diferentes, não somos iguais. Eu achei tão interessante quando descobri uma coisa que eu não sabia em botânica, que numa árvore não há uma folha igual. Não há uma folha igual. E eu disse, não. E ainda fui experimentar e andei a ver, não sei quando, ao fim das 20 folhas diferentes, eu disse assim, não, é verdade, tem que ser verdade. Realmente quem estudou isto, estudou de verdade. Ou seja, Deus não quer os padrões. Deus não quer que as coisas sejam feitas por padrão. Deus ama a diferença e não deseja que seja a diferença que crie um problema, que crie dificuldades entre o seu povo. Deus quer que aprendamos a viver com a diferença, porque quando Ele criou o ser humano, não é? Em Gênesis 5:1 diz que Deus criou o ser humano e fê-lo semelhante a Deus. Criou um homem e uma mulher e abençoou-os. E a esta sua criação Deus chamou ser humano, desde esse dia. Dois seres diferentes logo no início, um homem e uma mulher, o ser humano completo, mas diferente. Não era igual, era diferente, um homem e uma mulher. Deus ama esta diferença e não me canso de dizer isto. Porque nós fazemos da diferença um problema. Nós temos aqui, com certeza, pessoas que falam a mesma língua de nascença, mas que, porque vêm de diferentes países de língua portuguesa, a cultura não é a mesma e às vezes as palavras também não são as mesmas. E olhamos para as palavras e fazemos disso um problema. Mas nós próprios, aqui em Portugal, nós temos também muitas diferenças linguísticas e que têm muitas vezes a ver com a cultura. Por exemplo, quando eu fui ao norte umas semanas, tínhamos um programa lá e veio um irmão ter comigo e disse, o pastor gosta de magnórios. E eu, magnórios? Magnórios? Eu, não sei se gosto, nunca provei. O pastor nunca provou magnórios? Não. Tem que lhe trazer magnólios. Quando ele me traz um saco com nésperas, eu disse assim, é isto que é magnólios, não é? Portanto, nós apesar de falarmos a mesma língua, temos palavras que são diferentes de uma língua para a outra. E isso, às vezes, nós criamos nisso uma dificuldade. E não deveria ser uma dificuldade. Deus criou-nos diferentes, Deus fez coisas diferentes, fez plantas diferentes, fez flores diferentes. É maravilhoso quando chegamos à primavera e começamos a ver aqueles campos com tanta cor, mesmo as plantas que são de campo, fazem aquela conjugação de cores, faz harmonia. É bonito, é agradável ver essa harmonia de cores. E nós, às vezes, fazemos disso uma dificuldade. Mas não é só por pontos de vista diferentes. É que também mesmo em relação à Bíblia, e apesar da Bíblia nos ensinar que a palavra de Deus não está sujeita a interpretações particulares,
muitas vezes somos tentados a fazê-lo, e dessas interpretações particulares, às vezes, vêm também dificuldades. Em 1 de Pedro 2,20, Deus é claro. Ele, através de Pedro, disse, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, não diz algumas profecias da Escritura, diz nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, como é que nós podemos resolver esta dificuldade? Só mesmo pela palavra de Deus. E porque, com os anos a passarem, às vezes estas dificuldades acentuam-se, fazem com que nós criemos ainda maiores dificuldades. Deus suscitou Ellen White para que ela nos contasse como é que os primeiros pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é que eles, ainda nesse momento nem ainda era Igreja Adventista, era simplesmente o movimento adventista, como é que eles resolveram as suas dificuldades. As dificuldades de diferentes origens, uns eram metodistas, outros eram presbiterianos, outros eram batistas, outros vinham dos nazarenos, vinham dos irmãos, outros, se calhar, vinham da Igreja Católica. Portanto, quando eles iniciaram esse movimento, vejam como é que eles resolviam as suas dificuldades. Reuníamo-nos sentindo angústia de alma a fim de orar para que fôssemos um na fé e na doutrina. Não era fôssemos todos, portanto, daqueles que andam de fato e gravata, não é? Não sermos todos daqueles que usam a saia com um palmo acima do chão. Não sermos todos com camisa branca e gravata escura. Fôssemos um em quê? Na fé e na doutrina. Pois sabíamos que Cristo não está dividido. E isto é muito importante. Se Cristo não está dividido e se Cristo vive em nós, como é que nós podemos estar divididos e criar dificuldades e dividir-nos? Pois sabíamos que Cristo não está dividido, porque por vez tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. Abriam-se as Escrituras com sentido de temor. Temor no sentido de respeito, de reverência. Abríamos a Escritura para percebermos como é que poderíamos resolver aquela situação que poderia criar-nos que não fôssemos um na fé e na doutrina. Jejuávamos frequentemente, a fim de nos pormos mais disponíveis para compreender a verdade. Ou seja, a abertura para saber o que Deus realmente lhes queria transmitir das verdades presentes. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, o discutíamos e cada qual exprimia livremente a sua opinião. Que lição nós temos para os nossos dias? Ou seja, não faziam da diferença, não faziam enfim, se não concordamos ainda em relação a isso, então vamos ver, cada um de nós vamos compreender, vamos aprender uns com os outros. Vamos tentar aprender uns com os outros, livremente, sem fazer disso uma dificuldade. De novo, então, nos curvávamos em oração e ardentes súplicas ascendiam ao céu para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira.
Ou seja, não era Senhor, súplicas, ou seja, este ardor de alma não era no sentido Senhor, faz com que os meus irmãos compreendam que eu é que estou certo. Era para que Deus nos ajudasse a vermos todos da mesma maneira. Para que fôssemos um, como Cristo e o Pai são um. Isto encontramos em Testemunhos para Ministros, nas páginas 24 e 25. Então, a solução para aquilo que às vezes são as nossas dificuldades, como povo de Deus, que se prepara para a vinda de Jesus, Maranata. E se queremos que o Senhor Jesus logo venha, então devemos aprender e atender aos conselhos que Deus nos deixou como igreja. E reparem, este conselho, não só aquilo que já lemos anterior, mas reparem este conselho extraordinário. Eu quando li isto disse, ei, nós estamos mesmo a precisar de ler muito mais o Espírito de Profecia, porque eu não conhecia esta citação. Se uma pessoa cometer um erro ao interpretar uma passagem bíblica, pensa que será isso que vai criar divergência e falta de unidade? Claro que não. É impensável afirmar que a unidade da Igreja consiste em ver os textos da Escritura de maneira idêntica. Só existe uma coisa que pode fazer crescer a unidade da Igreja: procurar o espírito de tolerância e respeito que possuía Cristo. Quando nós nos aprendemos a respeitar, apesar das nossas diferenças, sejam elas de origem religiosa, sejam elas de nacionalidade, de cultura, de família, não importa. É muitas vezes por não nos respeitarmos, não nos sabermos respeitar. E quem não se dá ao respeito, não é respeitado. Eu não sei se contei aqui esta experiência não sei se contei aqui ou se foi na classe de escola sabatina do sábado passado. Eu lembro que recentemente contei isto, mas vou contar outra vez porque se repetir ajuda a ficar mais gravado. De um senhor que visitava uma das minhas igrejas, que era uma pessoa um bocado complicada, tinha sempre perguntas e mais perguntas e perguntas e mais perguntas, mas não queria respostas, ele não queria soluções, ele queria criar, parecia quase os meninos pequenos. E porquê? E porquê? E porquê? E para quê? Não é? E um dia eu cheguei à igreja e ele tinha-se votado a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo e ele disse, pastor, então a igreja adventista não se manifestou contra, nos órgãos na comunicação social, contra esta lei? E eu disse, não, porque a Igreja Adventista é a favor. E ele veio logo a favor, eu ia dizer mais qualquer a favor, e ele disse, a favor de duas pessoas do mesmo sexo? Não, a favor de uma família constituída por um homem e por uma mulher e pela sua prole. E um casamento para a vida. É isso. A Igreja Adventista, e nós infelizmente temos esse problema. Às vezes somos do contra, não é? E Deus não quer que sejamos do contra. Quer que sejamos a favor. E depois aproveitei logo, porque ele era um grande fumador, para lhe dizer, olha, da mesma maneira que Deus não é contra os fumadores. Deus, e a Igreja também não é contra os fumadores. Deus é a favor
de uma vida saudável sem tabaco. E, portanto, nós às vezes não temos este espírito de respeito pelo outro, de vermos as coisas pela positiva em vez de pela negativa. Não temos que ser contra. Eu não tenho que ser contra uma pessoa que fez uma escolha que eu considero segundo a Bíblia portanto, é um princípio meu, se uma pessoa decidiu ter uma orientação sexual diferente daquela que a palavra de Deus preconiza. Eu não tenho que ser contra essa pessoa. Agora, eu não tenho que aceitar, mas tenho que respeitar. Porque se eu não respeito essa pessoa, e atenção que o culto não é a apologia desta questão, é simplesmente um exemplo, porque se eu não respeito uma pessoa que tem uma orientação sexual que não está de acordo com a visão, a cosmovisão bíblica, eu nunca vou conseguir que essa pessoa me respeite e ouvir a minha opinião, porque é que eu não estou de acordo com essa orientação. O mesmo se acontece em relação a alguém que convictamente está contra a adoração em sábado e adora em domingo e não adora em sábado. Eu tenho que a respeitar para poder chegar até ela com a ajuda de Deus, orando por ela, fazendo disso um motivo de oração para que Deus me ajude a fazer algo que Deus diz na sua palavra, quando fala do servo fiel quando Jesus vier. E já repararam que aquela parábola diz que são três coisas que o servo fiel está a fazer. No tempo certo e da maneira certa. É fácil isto? É fácil isto? Mas não é o tempo certo, ainda que outras vezes não fazemos a coisa certa, era o tempo de fazer alguma coisa e, por conseguinte, também não fazemos da maneira certa. Ou seja, pedir a Deus sabedoria para que possamos contribuir não para uma dificuldade, mas que haja um espírito semelhante ao que houve em Jesus Cristo. À medida, diz Ellen White, que à medida, no livro Aos Pés de Cristo, que os filhos de Deus crescem em graça, obtêm uma inteligência cada vez mais clara da sua palavra. Tal é a experiência que se tem verificado na história da Igreja, em todos os séculos, e assim há de continuar até ao fim. E ela depois cita Provérbios 4:18, mas o caminho por onde seguem os que vivem na justiça de Deus é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Por seu lado, o caminho dos que negam a Deus mergulha nas trevas, nem sequer sabem no que tropeçam. Nós acreditamos que Deus continua a ter mais luz para a sua Igreja. Ellen White diz que nem precisávamos dos testemunhos se lêssemos mais a Bíblia. Se estivéssemos mais por dentro daquilo que Deus nos quer dizer, se buscássemos esta luz, continuássemos a aprender mais, em vez de acharmos que, enfim, como os jovens normalmente dizem, não é? Os jovens têm uma expressão que é muito comum, não é? Isso era no teu tempo, não é? Isso agora já não é assim. E nós, os que já têm, enfim, mais idade, mesmo com a sua experiência, e se eu perguntasse aqui aos irmãos
Estou a ver aqui alguns irmãos com cabelinhos brancos. Irmão, irmã, será que nós não nos portamos todos como eternos adolescentes para com Deus? Será que nós também não dizemos, Senhor, isso, aqui há uns anos atrás, isso tudo bem, mas agora, Senhor, as coisas são diferentes agora, as pessoas evoluíram, as pessoas, não é? Acusamos os adolescentes de não ouvirem a voz da experiência, mas esquecemos-nos que nós, perante Deus, infelizmente, comportamos-nos como eternos adolescentes. Devemos viver pela fé. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se queremos continuar a crescer como a luz da aurora, se queremos continuar a ver mais e mais luz para sabermos viver nestes tempos difíceis, respeitando-nos uns aos outros e respeitando os outros, sem deixar de pregar aquilo que a palavra de Deus diz e ensinar, com amor. Sim, mas não é o amor, aquele amor de permitir tudo. O amor é tolerante, não é permissivo. Compreendem a diferença? Ser tolerante é perceber que o outro pode ter outro tempo para perceber as coisas e para entender as coisas. Ser permissivo é achar que ele pode pensar dessa maneira e não tem problema nenhum. Não. Se o meu irmão ainda não compreendeu determinada coisa, façamos como faziam os pioneiros. Oremos, jejuemos, leiamos a palavra, ouçamos o outro, transmitamos livremente as nossas opiniões, sem fazer disso um cavalo de batalha. E prosperaremos. Nós temos uma missão. Deus confiou-nos uma missão. E muitas vezes as dificuldades desviam-nos do rumo, desviam-nos da orientação que Deus tem para nós. A missão que Jesus nos confiou foi indo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Não queremos Jesus na nossa casa? Não queremos Jesus no nosso caminho? Então cumpramos a nossa missão. Não deixemos que algumas das coisas que estão a acontecer, a diferença que há entre nós, esta já não é a minha igreja. Eu fico tão triste quando alguém diz assim, esta já não é a minha igreja. Já não conheço ninguém, em vez de ficarmos alegres e felizes porque temos caras novas, temos pessoas novas, temos maneiras diferentes, às vezes, de fazer as coisas, respeitando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros. Esta já não é a minha igreja. Eu fico triste. É desviar-nos da missão. É desviar-nos do objetivo principal que Deus tem para nós. Ensinar todas as nações. 1 Pedro 2,9 diz que, mas vocês são família escolhida por Deus. São sacerdotes ao serviço do Rei. São uma nação santa. São um povo que Deus adquiriu. Amigos, uma família, às vezes, tem situações difíceis, mas não ficam por aí. Quais são as famílias que prosperam? São aquelas que quando há um problema ou quando há uma dificuldade,
ficam ali de roda do problema? Ou são aquelas que procuram ultrapassar o problema? Essas são as famílias felizes. São aquelas que procuram ultrapassar o problema, que não ficam presas ao problema, que querem encontrar soluções. Mas, queridos irmãos, nós estamos a chegar àquela etapa terrível dos movimentos religiosos, que é quando se chega à terceira e quarta geração, o movimento começa a desviar-se do seu objetivo, da sua missão. E não deve ser assim. Nós devemos pensar no que significa ser uma nação santa, sermos sacerdotes. Sabem que muitas vezes nós esquecemos este aspecto daquilo que somos como igreja. Como igreja, nós não somos mais uma igreja. Nós somos uma igreja que foi preparada, que Deus preparou para sermos um povo que está a preparar todo o mundo para o encontro com Jesus. Às vezes prendemos-nos com discussões como um bocadinho de vinho à refeição não faz mal a ninguém. Felizmente não é um problema que nós tenhamos, pelo menos pensamos, em grande número na igreja em Portugal. Mas em certos países isso é problemático. Mas eu gostava de de me reunir com estes meus colegas e de reunir-me com eles e orarmos juntos e mostrar-lhes porque é que nós somos sacerdotes. Não é só o pastor que é o sacerdote. Somos todos sacerdotes. E vivemos e acreditamos pela palavra de Deus e podemos ver pela palavra de Deus que estamos no dia Este tempo é o dia da expiação. O que é que acontecia aos sacerdotes no dia da expiação? Eles bebiam vinho no dia da expiação. Estava interdito. E é isso que Deus não é só pela questão da saúde. Também é evidente que não é um pouquinho que faz mal à saúde. Se a pessoa beber com moderação, mas como sacerdote faz. Porquê? Porque ainda que em pequena quantidade vai afetar a maneira como nós tomamos decisões. E Deus, num tempo como este, que é o tempo da expiação, quer que a nossa mente esteja liberta. Não vos embriagueis com vinho. Deus quer uma mente lúcida para percebermos o tempo que estamos a viver e aquilo que devemos ser como seu povo, porque somos sacerdotes, somos um povo especial que Deus deseja. Somos aqueles que acreditamos que temos um ministério que é universal. Não é só dos pastores, a única diferença é que os pastores estão a tempo inteiro ao serviço e os outros membros têm as suas ocupações, os seus trabalhos, não estão sempre ao serviço. É a única diferença. E por isso somos pagos por isso. Mas o ministério é um ministério universal. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós devemos usar os nossos dons, devemos usar os dons que Deus nos deu para a edificação do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 4 a 6, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É isto que faz a unidade. O Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus
que opera tudo em nós. Deixemos que Ele continue a fazer essa obra entre nós. Ellen White dá-nos um conselho extraordinário. E eu gostaria de que nós pudéssemos ler aquilo que ela diz agora. Ponham a irmã White de lado. Não citem mais as minhas palavras enquanto viverem. Pois, mas vamos ler o que vem a seguir, está bem? Porque todo um texto tem o seu contexto. Até que possam obedecer à Bíblia. Quando fizerem da Bíblia o vosso alimento, a vossa comida e a vossa bebida, quando fizerem dos seus princípios os elementos do vosso caráter, conhecerão melhor como receber o conselho de Deus. Muitas vezes afastamos-nos dos testemunhos por isto. Como não conhecemos a Bíblia, muitas vezes dizemos: isso não está na Bíblia. Não está? Procurem. Vão encontrar. Não há nada. E se encontrarem alguma coisa nos testemunhos que não esteja na Bíblia, digam-me. Eu vou-vos deixar aqui o meu número de contacto. Telefonem para mim, mandem-me um e-mail, que eu quero encontrar essa passagem que ainda não encontrei. Ainda não encontrei. Mas a Bíblia não diz que o tabaco faz mal à saúde. Não, mas diz que somos o templo do Espírito Santo e que, portanto, devemos cuidar do nosso corpo e não fazer mal ao nosso corpo. E diz também: não matarás. E quando até a ciência médica diz que o tabaco mata, e está lá escrito, não é? As letras gordas, mesmo assim não fazem caso nenhum, continuam a usar. Então diz ou não diz? Às vezes é porque nós não queremos que a Bíblia diga. Mas a Bíblia diz, Ellen White diz, mas a Bíblia também diz. Então, quais são os benefícios de nós seguirmos estes conselhos de Ellen White? É sabermos nos respeitar e crescer juntos para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, já basta as lutas que se têm no trabalho, as lutas que se têm os políticos, as lutas que temos para ganhar o pão de cada dia, as lutas que às vezes temos para manter-nos firmes na fé, num mundo que não tem fé. Irmãos, saibamos respeitar-nos e crescer juntos para a honra e glória de Deus. Reconhecendo assim a diversidade de dons que o Espírito Santo concede à Igreja e estarmos felizes com os dons que Deus dá a cada um de nós. Mas atenção, cuidado quando falamos dos dons de cada um. Sabem que uma vez uma irmã ouviu uma pregação sobre os dons e cada um tinha os seus dons. O pastor tinha pregado sobre os talentos, aquele que tinha 5 talentos, aquele que tinha 2 talentos, aquele que tinha 1 talento, não é? Com certeza a maior parte dos que estão aqui presentes conhecem essa parábola. E no final essa irmã chegou-se junto do pastor, estava a cumprimentar o pastor e disse: pastor, eu sou como aquele, só tenho 1 talento. Irmã? Então, mas Deus pode alimentar esse talento, se a irmã quiser. Então, mas qual é esse talento? Pastor, é saber o que está mal na igreja. Irmã, enterre-o como fez o outro. Não é? Portanto, não é cuidado que os dons é preciso saber que são dons espirituais, não é? Não é dons à nossa maneira, porque senão é melhor às vezes enterrá-lo, não é? Meus irmãos, foi
Foi um prazer estar convosco durante estas 5 sessões que tivemos, durante esta semana de oração. Que Deus vos abençoe. Foi um prazer estar convosco, foi um gosto. E sabem que quando nós partilhamos estas coisas, nós próprios também, são lições para nós, não são só para vós. Deus também quer falar connosco para sermos cada vez mais filhos seus, mais semelhantes àquele que nos criou. Que Deus nos abençoe.